Oi, bom dia! Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live. Bom dia! Bom dia, Adri! Bom dia, Denise, Flávia! Bom dia, deixa eu colocar aqui o nome da nossa super live. Feridas por trás da nossa raiva. Bom dia, Pepe, Bela! Bom dia, gente, que delícia! Esperar a Isa entrar. Ari, bom dia, Ari! Bom dia, Andréia, Yara! Que delícia! Vai ser um papo delicioso aí com a Isa. Bom dia, gente! Tô tão feliz, tão feliz! Bom dia! Bom dia, Ari! Muito bem, bom dia, que delícia. Esperar a Isa entrar. Isa entrou! Isa, querida. Ah, Ariane, que delícia. Vai ser uma delícia. Isa, você entra, quer que eu te chame? Deixa eu tentar chamar a Isa aqui. Adicionando a Isa. Bom dia, Yara. Bom Olá, dia, bom dia! tudo bom, Isa? Tudo bem, Mari? E você? Tudo jóia, graças a Deus. Quanto tempo, hein, mulher? Nem me fale, gente. A gente está perto e não pode nem se fazer mais um café daqueles. Não pode mais se encontrar num café? A última vez foi a palestra, né? Eu já Teve fiz a um ano. palestra depois. Eu acho que já, Mari. Quando que foi a última palestra aqui? Não, Lá acho que não. na Acho escola que não. Montessori? Teve a da... Ah, que a gente se viu foi na escola Montessori, né? Foi. Está Eu fazendo um acho que ano não já, né? tem. Depois teve uma no como é o nome daquela casa de eventos que já foi a segunda que foi lá? Eu esqueci Ah, agora. sim. Do Nesse Pierre. café eu não fui. Eu fui Ah, primeiro na padaria, e aham. depois a gente se viu na palestra, e aí a gente ia lá na Maria Fumaça, em dezembro. Mas Não aí consegui. cancelamos. É, você tinha um evento em São Verdade. Paulo, né? Exato, exato. Aí complicou o final de ano e aí. E esse ano, né? Só online. Só pela tela, né, Isa? Só o abraço é só Só pela tela. online, é verdade, é Que verdade. delícia. E como Saudade, você viu? está? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô adorando seu curso. Que Adorando. bom, que bom. Eu vi que agora você é minha aluna, fiquei toda feliz. Adorando, Que adorando. coisa Muito bom. boa. Tá Muito bom. gostando? A PNL é apaixonante, né, Mari? É um É, negócio que a gente devia aprender na escola, com porque certeza. são tantas ferramentas sobre a gente mesmo, sobre o funcionamento da nossa mente, de como a gente pode trabalhar o nosso pensamento, as nossas emoções, né? Que a gente devia saber, devia ser matéria obrigatória, a gente devia saber mais sobre a gente mesmo, né? De É, maneira formal, né? De com ensino, certeza. devia. Com certeza, Que Isa. Eu acho que bom. depois dessa pandemia, se isso não virar matéria escolar, trabalhar com as emoções, empatia, não tem momento mais Pois propício, é. né, Isa? Precisa. É aí que você percebe, Mari, que a gente é obrigado a estudar tanta coisa, mas que na hora do aperto mesmo, aquele conhecimento obrigatório, ele faz pouca diferença. Sim, Não, total. não Não nos primórdios. Nos primórdios, talvez ele fizesse muita diferença, quando a gente Sim, ainda não tinha uma estrutura básica, uma infraestrutura, né? Então, talvez sim. aqueles conhecimentos que hoje se ensina fossem fundamentais, porque a gente precisaria caçar, comer, cozinhar o alimento e tal, né? Mas depois que a gente se encontra, e agora nós estamos falando de um grupo de pessoas, né, grande até, que já está com essa infraestrutura ok. E aí a gente passa, segundo a escala das necessidades lá do Maslow, né, para uma Sim. coisa, a gente tem umas necessidades um pouco mais sutis.
não tão concretas. Sim. Enquanto que o que a gente ainda está aprendendo como de maneira obrigatória, compulsória e formal é o concreto, É, né? E é, aí as necessidades que não são concretas, que são um pouco mais sutis, o mental, as necessidades emocionais, a parte da alma, a gente fica à mercê, à deriva. Aquilo com que nos certeza. veio, ótimo, mas se não nos veio, nos falta. E aí a gente, se não busca, a gente começa a perpetuar a falta, né? Porque aí vai de geração Exato, em geração essa falta, né? exato. É Vítimas bem isso. fazendo novas vítimas, né? Porque assim, o ensino conteudista, né? Agora a gente percebeu o quanto que é importante a gente deixar um pouco de lado para cuidar desse socioemocional, né, Isa? De todos nós, né? Da gente, dos É, filhos, como está sendo importante esse momento, né? É, De eu tenho um mergulhar mesmo. cuidado de usar expressões como essa que você usou e que faz sentido, mas eu só quero trazê-la para a luz, porque às vezes algumas pessoas a gente perde porque entendem mal quando a gente diz o deixar de lado. Né? Então, para evitar esse mal entendido, né, a ideia não é que a gente quer deixar de lado, a gente quer ampliar o foco. Ampliar o Sabe espectro, assim, né? Ampliar o ampliar o espectro. espectro. A gente não está querendo Perfeito. deixar isso que a gente trouxe e que nos trouxe até aqui. E, portanto, Total. deve ser honrado, agradecido, louvado, né? Esse formato, esse modelo. É responsável pelas grandes conquistas que fizemos como Sim, humanidade até aqui, sim. né? Então, eu realmente honro e respeito esse modelo. Por isso, eu tenho cuidado de dizer, de fazer a ressalva na tua expressão, por isso, porque às vezes algumas pessoas falam: ah, não, se é para deixar de lado isso aqui, então já vou embora dessa live também, porque. Não, não, Isa. Né? Obrigada, Isa. Não é isso. Eu acho que é aumentar o espectro mesmo. E hoje, assim, esse bate-papo que eu te convidei, agradeço. Viu? Eu vim até com passarinhos na blusa, porque é para trazer, acho que a luz da criança ferida, né? Eu queria bater um papo assim, nessa linha, para que a gente conseguisse trazer essa liberdade, né? Esse olhar aí do passarinho, esse olhar da liberdade, porque a raiva, né, Isa, ela veio com muita força agora nesse momento, né? O Sim, que a gente está sim. tendo assim de relatos, né? Nos meus atendimentos, no meu entorno, até aqui dentro de casa, o quanto que as nossas emoções elas vieram com muita força, né? E quanta raiva que a gente está tendo de coisas que a gente não sabe explicar o porquê, né? E que muitas Uhum, vezes a gente deposita na nossa maternidade, né? Muitas vezes a uhum, gente deposita na nossa vida, no nosso entorno, nas nossas relações. E eu acho que esse papo vai ser como se fosse um convite para as pessoas olharem o que tem por trás da nossa raiva, sabe? Como se uhum. fosse um convite para a gente olhar para além da raiva. A raiva, ela é só a pontinha do iceberg, né? É só o efeito, né? Mas o que tem por trás disso? Quantas feridas, quantas dores, né? Tem por trás da raiva que a gente sente. E agora, Uhum, nesse momento, como a gente estava falando, isso veio muito forte, né? Essas uhum, emoções vieram muito forte, porque a falta de controle veio muito forte, a imprevisibilidade veio muito forte, veio tudo muito forte. Então, o nosso uhum, instinto de sobrevivência também veio muito forte, né? É como se a gente virasse um pouco bicho aí nesse instinto de uhum. sobrevivência e a gente acessasse coisas da nossa infância todos os dias, né? Dores que ficaram lá atrás e que a gente nem sabe que existem, né? Então, Sim. essa raiva, eu falo que ela é um portal para a gente se reencontrar, né? Para a gente conseguir olhar para onde aquela cena nos leva. Para que lugar da infância aquela cena nos leva, né? Então, eu queria trazer aqui, bater um papo com você de coisas que estão por trás das raivas que a gente sente, né? Para tentar que a gente traga luz para essas sombras mesmo, como a gente estava falando, né? Para que a gente Perfeito. traga clareza para o que está por trás, né? Por exemplo, eu vejo muitos relatos assim de muita gente perdendo a paciência, né? Tá dentro de casa, tá com o filho há 4 meses em casa, excesso de demandas, coisas da casa, é o seu trabalho, é você como mulher, você como esposa, você como mãe, você como dona do lar, né? Fazendo todas as Profissional, demandas às vezes. profissional.
Então, essa raiva, essa impaciência, esse grito que vem, eu falo, Isa, que é um grito de socorro para a gente cuidar da nossa criança, sabe? Uhum, uhum. É um grito de socorro para a gente cuidar da nossa criança ferida, sabe? A verdade é que se cada vez que a gente tiver um ato que a gente não fica feliz de ter, né, do lado de fora, a gente aproveitar para olhar para dentro, a gente pode ter um ganho muito significativo, né? Então, assim, se cada vez que acontece algo fora que ou que a minha própria criança faz, ou que a minha própria criança interior faz, porque sempre que eu ajo pela raiva, é a minha criança interior agindo, né? Eu aproveitar então para olhar para dentro, para falar, peraí, da onde veio isso? Isso que você falou, né? Essa conexão, tá conectado com que cena do meu passado, com que momento. Nossa, se eu conseguir fazer isso sozinha, é quase uma autoterapia, né? Total. Não, E é total. autocura, né? É maravilhoso. É muito curador, né? E você sabe, Mari, que eu fui uma pessoa que experimentei muita raiva, muito, muito, muito. Boa parte da Eu minha também. vida, boa parte da minha vida, eu posso dizer que a raiva foi bem protagonista, assim, sabe? Bem, sabe a cabecinha do Divertidamente, né? O piloto ali, o comando do cérebro e variava entre a raiva e a alegria, sabe? O medo eu não dava muito espaço para ele, não que ele não existisse, nem a tristeza também não dava muito espaço para ela, não. E quando eu fui em alguns processos desses de autoconhecimento, de vivência, de buscar essa cura, essa evolução que é infinita, né? E que, portanto, tem gente que fala assim, ai, mas se eu fizer esse curso, vai resolver isso? Provavelmente você vai dar alguns passos a mais nesse sentido, né? Resolver mesmo, minha filha. É Você vai levar uma vida inteira e uma talvez ainda vida, né? não Exato. resolva tudo, mas tudo bem, a gente vai ficando melhor a cada curso, a cada livro, a cada Sim. processo, né? E aí eu levei para esse encontro, né, essa questão dessa raiva. Eu falava, sabe, a verdade é que quando a gente vai falar dessas questões da minha infância, quando a gente vai, né, abordar isso que me faltou, essas carências, esse desamparo, essas questões maternas aí, sabe? Eu fico um pouco de ficar com raiva da minha mãe, de ficar com raiva das pessoas, do meu pai, de ficar, né? E eu agora isso agora, recente, né? E eu já conseguindo me perceber num lugar de menos raiva, de mais, né, lucidez, de mais amor mesmo, né? E daí ela fez uma intervenção comigo que foi tão rica que eu quero compartilhar aqui. Ela falou assim: você percebe o tanto que entrar numa postura de ai, agora eu tô com raivinha da minha mãe é infantil? Total. Total. Aí eu fiz assim, aham. É, É. exato. E o que foi legal? Foi legal porque quando ela fez isso, eu já consegui voltar para o adulto. É, E eu consegui, então, lidar com a mesma questão sem entrar na raivinha infantil. Olha que interessante, é, é. né? Então, beleza. Quando a gente está enlouquecida de raiva, a gente pode falar, beleza, a criança enlouquece de raiva. E o adulto nessa situação aí, como é que ele faz? Acho que só da gente ter essa possibilidade, Sim, né, sim. de olhar para o próprio comportamento e entender que entrando naquela raiva daquele jeito é a criança atuando e que como seria o adulto atuando? Só da Sim. gente se fazer essa pergunta, eu É, acho que podem vir possibilidades novas de funcionar, com certeza. sabe? E assim, a gente tomar essa postura acusatória, né? Então, o papo de hoje de nada tem a ver, gente, isso é super importante falar, com a gente olhar para o passado para acusar, para achar culpado. Uhum. Não tem nada a ver com essa postura, porque essa postura é a postura da nossa criança viva dentro da gente, né? Sim, e a Essa raiva postura é acusatória. isso. A raiva é isso. A É raiva isso. é a gente se enxergar no lugar de merecedor de alguma coisa e os outros devedores. Sim, Então, sim, isso que provoca muitas vezes a raiva, né? sim, sim, Então, eu merecia isso e não tive, tô com raiva de você. Ou eu sim. não mereço isso que você está fazendo comigo. Então, o outro me deve alguma Me coisa. der.
Eu tenho Sim. expectativas em relação ao outro, né? Sem assumir eu mesma, como adulta, as rédeas das minhas expectativas, dos meus quereres, das minhas necessidades, né? Das minhas buscas por ajuda. Esse lugar de vítima, né? Ele não é só, quando a gente fala fica se vitimizando, não é só aquela pessoa que fica chorando. Não é só aquela pessoa que fica como coitadinha. Tem muita gente raivosa no lugar de vítima. Tem muita Muita, gente forte muita, se sentindo vítima, muita. sabe? Não, é interessante porque normalmente a gente linka o lugar de vítima, né? A pessoa do coitadinho, do choro, da tristeza, né? Então tem muita gente forte se vitimizando, É. Na né? verdade, se colocar no lugar de vítima, Isa, uma postura de uma criança tão desejando atenção e amor, o se colocar numa postura de vítima também é da nossa criança. Uhum, Porque a gente absolutamente. aprendeu que a gente se colocando nesse lugar, a gente vai receber o que a gente interpretou que não teve. E E isso quando é criança a muito, gente era vítima mesmo, sim, né? porque a gente Literalmente. dependia, né, dos adultos. A gente não tinha autonomia para falar, não vou mais me submeter a isso. Não tinha, Sim. né? E a gente. Hoje a gente tem. Ah, mas não Isso, tenho dinheiro. A gente tem autonomia para não mais nos submetermos a qualquer situação. isso Se não mesmo. tem dinheiro agora, se programa para ter daqui a pouco e Isso, planeja se livrar do que não faz bem, isso. né? Isso Então mesmo. é. Eu vou trazer alguns relatos, assim, algumas coisas para aquecer aí o nosso papo de coisas que na maternidade, Isa, a gente pode direcionar aqui para a maternidade, mas isso vale para todo mundo, tá? Para as não mães também, para os não pais também, porque isso se acessa durante a vida, durante as relações, né? Por exemplo, aquela raiva que a gente acessa do filho muitas vezes quando a gente se sente invisível, não ouvida. Que Uhum. dor que está por trás, né? O que tinha na nossa infância, o que a gente interpretou de se sentir menos, se sentir ignorado, se sentir Perfeito. sem voz. Aí a gente olha para o filho está cheio de querer, cheio de vontade, cheio de voz. A gente acessa uma raiva. Como que ele está querendo tanto e eu não tive esse espaço? Eu Isso. não tive espaço para ter voz, eu não tive espaço para querer. Então, muitas vezes, a gente tá com raiva daquela situação, mas não tem nada a ver com o filho, a nossa raiva. A gente está com E raiva sabe outra da coisa? nossa ferida, da nossa história, né? A autonomia do nosso filho e o não nos ouvir também não tem nada a ver com a gente, muitas vezes. Tem mais a ver com ele mesmo. Ele estava focado lá, ele estava querendo alguma coisa, ele estava. E a gente se acha tão. Olha como a gente é, né? Por uma carência tão grande, né? A gente acha que tudo tem a ver com a gente, né? Que é pessoal. E às vezes não é. Às vezes é. Às vezes tem dinâmicas equivocadas que eu estou falando de um jeito que não me faço ouvir. Também acontece, né? Mas às vezes não é. Às vezes, né, o menino tem aquele jeito que é dele e que eu tô achando que é comigo, que não tá querendo, que tá me ignorando, me ignorando, Exato! Então, né? Que assim, tá. aquelas mães que gritam porque o filho não está obedecendo, porque está se sentindo não vista, ignorada, não ouvida. Gente, tem tanta ferida por trás. Essa história do obedecer, Isa, ela é longa, né? A gente sabe disso. Mas, assim, o quanto que nós, ou os adultos de hoje, tivemos uma educação, recebemos uma educação rigorosa, Sim, cheia de regras, onde a gente entendeu que a gente precisava obedecer para ser amada. A gente associou, essa é a nossa crença. A nossa interpretação é que se a gente fosse uma filha bonitinha, perfeita, obediente, nós receberíamos amor. E quando o filho espelha desobediência pra gente, falta de controle, que filho taca na nossa cara todas as nossas imperfeições. É o maior portal de cura do mundo é ter filho. E aí a gente vê que então a gente não vai ser digno de amor porque eu saio do papel de merecedora. Eu saio do papel da pessoa que consegue estar com tudo sob controle. Saio da pessoa que consegue dar conta de tudo, de todas as variáveis. Eu saio do papel de que eu podia controlar, que eu podia ter uma vida perfeita para receber o reconhecimento dos meus pais.
Então, não tem nada a ver com os pais, eles deram o melhor deles, mas a gente interpretou isso como símbolo de amor, de ser boa. Então, quando a gente sente que o filho não obedece, ou quando ele não organiza os brinquedos, ou quando ele bagunça, quando ele não para quieto para comer, quando ele enrola para fazer alguma coisa, a gente não tem nada a ver com ele, a nossa raiva. A gente fica com raiva porque a nossa história entendeu que se a gente perdesse o controle e não fosse perfeita, a gente não seria digno de amor, de aprovação. E isso é tão pesado, Isa, é uma voz interna tão pesada, que por isso que eu vim de borboleta, porque se a gente consegue acessar isso no papel de adulto, aprender a cuidar, a acolher, a olhar para isso assim, sem cortina, sabe? Porque a gente joga no nosso filho uma raiva que não é dele, é da nossa história. E a gente desaprendeu a voar, né? Porque nos cortaram as asas. O pior, a gente é igual papagaio, ela cresce de novo, mas a gente acostumou que não dava para ir, né? E aí elas estão aqui, crescidas, e a gente continua só andando com as duas patinhas, com as asas crescidas aqui atrás, sem usá-las. E quando a gente vê nosso filho voando para lá e para cá, a gente enlouquece, fala, não, não é para voar. Não é para voar. Assim? Não. O voo do outro me incomoda, né? Me dói, o voo do outro me agride. Ainda mais do outro que eu tenho o papel de fazer não voar, porque foi isso que eu aprendi, foi isso que eu absorvi, foi isso que eu internalizei, foi esse modelo que eu ingeri, né? Porque a gente come, né, o modelo de educador, de pai, de mãe que a gente tem, de professor também. Então é muito sério isso. E por outro lado, é muito importante também ressalvar, eu tenho muita preocupação, sabe, Mari, de como a mente dualista da nossa cultura faz com que a gente fala. Quando a gente fala de não ser obrigado a obedecer, nós não estamos falando de criar crianças loucas, desrespeitosas, que não estão nem aí para ninguém, egocêntricas. Nós não estamos falando disso. Não existem só essas duas opções. Então, isso é muito importante abrir o olhar também e criar mais opções entre o obediente, podado, sem asas, e o maluco, desrespeitoso, agressivo, egoísta, que não tá nem aí para nada. Existem opções aqui no meio que possivelmente são o equilíbrio daquela pessoa que sabe sim obedecer naqueles momentos em que só tem essa opção, porque é o que tem que fazer aqui, é o melhor a fazer, né? Então eu vou obedecer porque eu entendo, eu vivo em coletivo, aqui nesse ambiente é melhor que eu obedeça, senão eu vou criar uma confusão sem propósito, sem tamanho, mas que também sabe questionar, mas que também sabe inclusive brigar e pôr, né, bater na mesa ali quando se faz necessário para falar, você não vai fazer isso comigo, numa relação abusiva, por exemplo. Né? Isso é o equilíbrio, é a pessoa ter dentro de si a obediência e a explosão do colocar barreira, do colocar fronteira para o desrespeito do outro. Entende? Né? Porque quando a gente vive uma mente dualista, que foi o que aconteceu conosco, né? Nesse processo de querer voar e o outro de querer fazer a gente ficar no chão com asas, a gente se divide, né? A gente fica internamente dividido. Tanto que muitas coisas a gente não se lembra. Por quê? Porque tá naquele eu que voava. E como eu não estou mais acessando a ele, ele está na sombra, como a gente diz, né? Tem muita coisa nessa sombra, então eu estou dividido, né? Eu falo que, mas você teve uma infância violência. Imagina, minha mãe só me amou, minha mãe fez tudo por mim, porque é só isso que eu acesso. Eu só acesso isso. Claro que ela amou e fez tudo por você, e também foi violenta. De um jeito ou de outro, que a gente sabe ou não sabe, que a gente tem consciência ou não tem, até porque violência não é só bater, não é só gritar. Né? Tem outras violências muito severas, mas que a gente não considera violência na nossa cultura, que é tão violenta. Então, para uma cultura que é tão violenta, violências que não são físicas não são consideradas violências muitas vezes. Né? Então, isso também é importante, porque senão fica parecendo que o nosso discurso é uma apologia à desobediência, não. Não, né? não. Ou que a liberdade significa desobediência. Não é isso. Tem mais o problema opções, é isso. O problema quando a gente fala em obediência é a obediência cega. É aquela obediência que eu quero igual um robô.
né? Eu falo, você faz. Eu mando, você obedece, né? Eu fico, eu chamo, você vem. Eu falo que é a hora, você. Isso não é existir, né? E isso é você realmente ficar ali à mercê do outro. E tem gente que está fazendo isso, e que está conseguindo isso, e que acha que está tudo bem. É, porque esse Não foi o tá. modelo que a gente aprendeu, né, Isa? Então, pra gente, nós seremos boas mães. Quem veio desse modelo entendeu que obedecer é o bom, é o filho bom. Porque a gente teve que obedecer e assim nós éramos reconhecidas. Então, na nossa postura de ferida, porque todo mundo tem uma criança ferida, tá, gente? Não adianta negar, isso é fato, ponto. Todo mundo tem uma criança ferida. Então, teve uma pessoa que escreveu assim: eu não lembro de nada na minha infância, porque dói tanto que a gente esconde É um lá na mecanismo de gaveta, sobrevivência. o É um instinto de mecanismo de sobrevivência. sobrevivência da nossa consciência, né? A E gente quanto menos esconde. a gente lembra, é um sinal de que pode ter sido mais grave o que a gente viveu, Sim, sim. né? E Então, para não acessar isso, né? se eu não me lembro, eu posso realmente estar precisando procurar, Exatamente. Quanto né? menos a gente lembra, mais dor deve ter. Então, doeu tanto que a gente precisa engavetar isso lá no nosso inconsciente. E assim, a gente deposita no filho essas regras, essas crenças que a gente aprendeu, porque a gente entende que é assim que é o correto e é assim que seremos validados. E é uma voz Uhum. interna. Às vezes, os nossos pais não cobram mais isso da gente, mas isso é uma voz interna. Passou a ser nosso, né? Essas crenças a gente já introjetou. Então, a nossa maternidade tem muito mais a ver com a nossa cura, a qualidade da nossa maternidade tem muito mais a ver com a nossa cura do que com o nosso filho. Isso. Eu falo, tem uma frase que eu falo que é assim: quanto mais a gente procura o problema na criança, mais a gente se afasta da solução. Total, exato. Então a gente está vendo o mau comportamento do nosso filho, olha pra gente. A gente está vendo a gula do nosso filho, olha pra gente. Não é que você não vai tratar isso com a criança, vai, mas não perca a chance de tratar a raiz do problema que está na gente. Exato, exato. Está na gente, sempre, porque a gente é causa, né? Criança é efeito, né? Exato. Então, Então. quanto mais a gente Enquanto eles estão sendo efeito, tá bom. Pior que muitas vezes a gente está vendo defeito, né? A gente é causa, a criança é defeito. Quanto mais a gente está nessa postura, né? Eu vou citar mais algumas aqui para rechear a nossa discussão, mas mais a gente está numa postura de mãe barra criança ferida. A gente Muitas não está vezes. numa postura de mãe adulta consciente. Às vezes a gente está mais nova que a criança que a gente está discutindo, né, Mário? Exato. Às vezes a minha criança tem 9 anos, eu tô com 5 aqui, internamente, porque eu parei nos 5 anos, lá na minha ferida, não atendida, na minha carência, no colo que eu não tive. Às vezes eu tô até com um bebê de colo ainda por dentro. Né? E assim, a gente sim sente como criança, né? A gente estaciona nessa postura de criança e a gente leva isso para o nosso filho, para o nosso entorno. E tem uma outra questão também, uma outra raiva que a gente acessa, né? Nos dias de hoje, a gente está acessando muita raiva quando a gente sente que não está dando conta. Quando a gente sente que a gente está incapaz de dar conta de tudo, que não está conseguindo se conectar com tanta qualidade de presença com o filho, porque está tendo muita sobrecarga, ou que a gente está sentindo que a gente não está tendo espaço para se autonutrir, para fazer as nossas meditações, para fazer o nosso momento com a gente. Por que a gente acessa essa raiva quando a gente se sente sobrecarregado? Porque nós, mulheres, muitas vezes fomos educadas para servir, né? E a gente acessa essa dor. Por que eu fui educada só para servir, olhar para fora, para o outro? Eu não aprendi, Isa, a me olhar. Nós, mulheres, a gente não é treinado, nós não somos treinadas a nos olharmos. E nesse momento agora, quando a gente se sente sobrecarregado, não dando conta, a gente tem picos de surto, de raiva, porque de novo não tem nada a ver com a criança, mas porque a gente olha para a ferida de não ter se sentido priorizada. Não ter se sentido priorizada e não fomos treinadas para isso. A gente foi treinada para servir para fora. Só que aí, como que a gente vai dar o que não tem, Isa? Como é que uma fábrica vai entregar uma matéria-prima se não tem estoque? Agora você falou uma coisa boa. Se não tem Agora estoque, você falou uma como coisa é que eu boa. entrego? Deixa eu falar uma coisa para você. Tão legal isso que você está trazendo, que
A verdade é que a gente, quando se torna mãe, né, a gente cria algo novo, né? É uma criança que não existia, que nasce de nós, né? Eu lembro uma vez que eu vi um stand-up comedy com uma mulher, né, que estava brincando com a história da gravidez, né? E que o marido estava fazendo um monte de coisa. Aí ele falou: e você, não vai me ajudar? E ela grávida, ela: eu tô fazendo tanta coisa, você acha que é fácil fazer um olho, fazer um pé, fazer um cérebro? Eu tô aqui fazendo tanta coisa, né? Mas o que eu tô querendo trazer disso é que, da mesma forma que a gente cria um ser novo que não existia, que não. Esse lugar de mãe, ele também nos permite criar coisas e entregar coisas para este ser, mesmo que a gente não tenha recebido. Olha que interessante isso, porque quando a gente é criança, a gente não consegue. A gente está na posição de só receber, né? Tanto que criança não gera filho, né? Tanto que criança não reproduz. Agora, depois que a gente vira adulto, o mecanismo é inverso. Quanto mais a gente dá, mais a gente se sente plena e atendida. Olha que coisa incrível, né? Mas não é esse dar do piloto automático que você estava trazendo, viu, Mari? Que esse dar do piloto automático é um dar que me causa falta, né? Que eu tô preocupada mais com o outro do que comigo. O dar que eu tô falando é o dar conectado, mas não conectado também com o que o mundo pede de mim. É conectado com a minha essência. Aí é um monte de coisa. Eu tô arrepiada inteira. Aí já é um monte de mudança que a gente tem que fazer. Porque, por exemplo, quando eu tô me sentindo sobrecarregada, às vezes eu tô pensando que eu não depilei, às vezes eu tô pensando que eu não tô apresentável como deveria, que o negócio que eu vou apresentar na reunião do meu online, do meu Zoom, daqui a pouco ali, não tá do jeito que eu queria, que o meu menino tá indo para casa, vai encontrar alguém, vai aparecer no vídeo e não tá com a roupa que devia, e não tá penteado como devia. Às vezes eu tô vendo que o meu menino tá só no game e eu não tô lá com ele, mas quando eu vou lá com ele, eu olho o celular para ver se não tá. Então, eu tô tão conectada a demandas externas, a valores externos, que eu me sinto sobrecarregada de não dar conta de atender valores que não são meus. Então, quando eu consigo parar de verdade, somado a isso que você falou da identidade de só servir, de só atender, foi isso que aconteceu, né? O que explica o processo que você está trazendo é isso. Eu tô tão desconectada da minha essência, de mim, dos meus valores, que eu vou pegando os valores da cultura, do meu pai, da minha mãe, da cultura, da igreja, da live, da internet, das pessoas, da maquiagem que eu sigo, das pessoas, das coisas todas, né? Do trabalho, eu vou pegando os valores de todo mundo e fico tentando dar conta. E aí eu não dou conta. E mesmo que eu desse conta, talvez eu não ficasse feliz. Por quê? Porque os valores que eu preciso atender são os valores da minha alma. São os valores da minha essência. E aí, se eu não tiver bonita igual os outros queriam que eu tivesse, se eu não tiver, se meu filho não tiver igual os outros queriam que eu tivesse, eu vou estar bem do mesmo jeito. Eu não vou estar me sentindo tão em dívida. Porque aqueles valores meus que estão, de fato, fazendo a diferença na minha vida estão atendidos. Ocorre que a gente não fala muito de valores. Ocorre que a gente não tem muita oportunidade, a gente não tem muito convite na vida para tomar consciência de quais são os nossos valores. Não os valores só que nos foram passados por papai e mamãe. Esses também, muitos desses são maravilhosos e fazem sentido para a gente, portanto devem ser mantidos por nós, né? Alguns talvez façam sentido mais para eles do que para nós. Portanto, podem ser, sem ter o desespero de achar que está sendo desleal, deixado. Né? Deixado, entendido que era importante para eles, no momento deles, na geração deles, né? Fazia sentido naquele contexto, né? E aí tem esse mecanismo também de lealdade, né? Que eu fico presa em valores que não são meus, porque eu entendo que se eu não estiver sendo leal, eu fazendo a mesma coisa que minha mãe fez comigo, eu vou perder o amor dela de novo. A gente volta sempre no mesmo mecanismo da criança querendo agradar a mamãe e papai. A gente volta na ferida. Mas para dar um norte, assim, para as pessoas que estão assistindo, gente, vai ficar gravado assim. Uma pessoa escreveu assim, não gravar, eu vou chamar a polícia. Eu chego mais. Vai ficar gravado assim.
Adorei. Ô, Isa, deixa eu só dar um parecer assim para as pessoas entenderem o que a gente está falando. A gente nasce com uma essência, que é o nosso potencial, nossa luz divina, né? Que a gente fala. E quando a gente começa a interpretar, logo pequenininho, o nosso meio, o nosso ambiente, o nosso sistema primário, que é a família, a gente começa a entender onde que a gente precisa se comportar para ser amado, ser reconhecido, se sentir visto e se sentir capaz. Então, a gente começa a desconectar da essência e criar as nossas máscaras comportamentais, né? Que a gente chama de personalidade, né? Que é o pedaço da personalidade que é criado, né? Que é desenhado. Que tem também tem os temperamentos que você fala tanto, mas esse é o pedaço que é desenhado a partir da interpretação da ferida, né? Então, a gente começa a desenhar as nossas máscaras e querendo fazer coisas para que o meio nos reconheça, né? Então, eu aprendi que naquele sistema... a mãe perfeita é valorizada. Eu vou passar uma vida para ser a mãe perfeita. E aí vai sofrer, né, meu bem? Porque não tem isso, né? Vai sofrer muito, porque não existe isso. Ou aquele sistema é muito valorizado, que eu dê conta de tudo. Que eu seja capaz de fazer tudo. E aí, quando o filho me espelha a minha incapacidade, eu sangro por dentro. Porque a minha criança lá de trás interpretou que isso seria o modelo para receber amor, para receber o olhar da mãe, para receber o reconhecimento dos pais. Então, quando a gente esquece a nossa essência, que é o que a Isa está falando, que são os valores primários, que são nossos, independente do meio, e a gente passa uma vida tentando reacessá-los, e existem formas, no finalzinho eu vou dar uma dica, mas existem formas de reacessar essa essência, mas a gente fica completamente desconectado dela uma vida inteira. E para mim, Isa, essa é a busca da vida, né? A busca da nossa vida é a gente descobrir o que a gente desconectou. Porque os nossos comportamentos, eles não são, muitas vezes, nossos. Eles são frutos da interpretação que a gente teve de que lugar que a gente seria aceito, que lugar que a gente seria validado e amado. E a nossa essência fica lá escondida na nossa infância, né? E você quer saber uma prova real do que você está trazendo, Mari? A gente se comporta diferente quando a gente tem plateia e quando a gente não tem em relação aos nossos filhos. Uma birra em casa pode ser diferente de uma birra em público. A gente consegue, às vezes, algumas coisas diferentes quando a gente está sozinho com as crianças, que a gente não consegue em público. Por quê? O desespero é tão grande de atender a expectativa externa, de atender a expectativa dos outros, de o que estão pensando de mim, de o que vão falar de mim, né? Que eu, às vezes, não consigo ter a resposta que eu já consigo ter no particular, quando a birra acontece em público, né? Então, a gente está muito programado para atender a expectativa do outro. Agora, cuidado também, eu sempre gosto de fazer o contraponto, né? Porque eu vejo extremismos. Eu vejo pessoas indo para o outro lado, não estou nem aí porque vão pensar, né? Porque daí eu continuo sendo controlada pelo outro. Que agora eu descobri que eu estava sendo atendendo a expectativa do outro, que agora eu não vou atender qualquer que seja ela. Eu continuo trabalhando e vivendo em função do outro. E não é essa a ideia, né? Agora, eu queria voltar um pouquinho no que você trouxe tão rico do mecanismo, né, que a gente vai vivendo e criando as defesas e as máscaras e os personagens e a personalidade, né, e vai fazendo aflorar as partes do nosso temperamento ou do nosso tipo no eneagrama, ou o que quer que a gente queira, né, chamar, porque são classificações que tentam explicar esse processo e nos ajudam, né, nesse processo de autoconhecimento. É muito legal. Uma vez eu estava falando um pouco sobre programação neurolinguística numa turma de um curso de expansão na FGV, que eu fui convidada a dar, sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística, né, e sobre essa parte mesmo da criança interior. E eu dizia sobre como a gente pode, a partir das ferramentas e do conhecimento sobre as interações, né, de comunicação e de relações humanas, começar a funcionar diferente, né? À medida que a gente toma conhecimento do processo, a gente não precisa mais continuar no pilotão automático, né? Por exemplo, no meu caso da raiva, né? Já que é nosso assunto, né? Bateu, levou, ou não levou por fora, mas levou por dentro, né? Internamente, ou às vezes eu levei por dentro, porque o cortisol, a adrenalina foi lá para cima e eu me estressei e acabei com o meu dia por causa daquele negócio que aconteceu, né? E eu posso sim parar um minuto, reconstruir e trazer aqui para fora uma coisa diferente do que eu traria no piloto automático.
E aí eu tive uma aluna, né? E como era um curso de extensão, a gente tinha gente de todos os perfis, né? Eu tinha uma aluna que era já mestre em farmácia. Eu tinha uma outra, era umas coisas muito, né? É bem desafiador até. E ela me questionou bem assim, incisivamente, Isa, mas se eu fizer isso, eu não tô sendo eu. Eu tô sendo outra pessoa, eu tô sendo outra coisa, eu tô sendo fingida, eu tô sendo falsa. Porque eu mesmo, eu ia arregaçar. E aí foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de explicar para ela um pouco disso que você trouxe agora, e eu fiz o mesmo gesto com a mão, que talvez tenha sido o gatilho para eu me lembrar disso, né? Que a gente nasce lá na nossa essência. E ainda que eu nasça, uma pessoa de temperamento forte, uma pessoa de opinião, né? Se eu tivesse tido um entorno favorável, agradável, das necessidades todas plenamente atendidas, todas que eu vejo como adulto, não, todas que o bebê tem e que eu não sei como adulto, eu não tenho nem ideia, porque a gente não alcança, porque a gente já está tão desconectado que a gente não dá conta de alcançar. E aí por isso a gente fica achando que os bebês são high need, demandam muito, manipulam adultos, essas coisas todas. Né? E se eu tivesse de fato vivido num ambiente favorável, né, eu não ia entender que o mundo é hostil e que, portanto, eu preciso botar minhas garras o tempo inteiro para fora, não. Então eu ia ter aquela potência da raiva e da resposta tá, quando necessário. Eu não ia crescer e ir para a vida o tempo inteiro pá, 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 igual a metralhadora, né? Então, o fato é que quando eu volto e não dou uma metralhada por consciência, por entender o mecanismo, por saber, a verdade é que eu não estou fingindo, eu estou resgatando a minha essência. Perfeito, Isa. Esse é o ponto. A sensação que eu tô fingindo é porque eu tô tão desconectada de mim mesmo e tô tão conectada com o meu personagem, aquele que eu tive que criar para agradar mamãe e papai, para sobreviver, igual você colocou, né? Eu tô tão conectada com ele que eu sinto que ele é minha identidade, porque eu não sei mais qual é a minha identidade antes de conhecer esse personagem. Por quê? Porque ela ficou lá no meu bebezinho. Isso. Entende? Então, mesmo que eu tenha um temperamento forte, eu não sou uma metralhadora ambulante. Eu posso ter um temperamento forte, posso ser doce, posso ser pacífica quando eu estou lidando com uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Né? Então, entender isso é muito importante, porque senão a sensação é que eu estou fugindo de mim, que eu não estou sendo verdadeira, que eu estou fingindo, que eu estou, né? E a verdade, tem uma psicóloga chamada Amy Cuddy, que ela fez uma pesquisa sobre como a gente pode, né, como as posturas corporais alteram o nosso comportamento, os nossos hormônios, a nossa química cerebral. E ela usa uma frase que é muito interessante, que ela fala: finja até se tornar. Né? E no sentido de que, se você não sente que é essa doçura toda, continua usando, porque você vai chegar, você vai resgatar. Você vai conseguir encontrar isso lá na sua essência, porque isso tem dentro de nós. Aí vale o contrário, nós estamos falando da raiva, que o nosso assunto é a raiva, mas eu posso ter pessoas que estão sendo doces a vida inteira, porque era assim que ela agradava, né? Isso conectou com o temperamento que ela veio, a doçura. E assim ela percebeu também que tinha vantagens, né? E que conseguia dar certo ali e tal. E que, portanto, ela nunca acessou a raiva. A raiva também existe dentro dessa pessoa. E ela precisa ser acessada. Portanto, nós não estamos também contra a raiva. A raiva é extremamente importante. Ela é fundamental. Né? Fundamental. Como todas as emoções, né? Sim, a gente só está jogando luz para o que está por trás. Né? Teve uma mãe que comentou assim, porque a gente falou que muitas vezes, perto dos nossos pais, a gente não consegue, às vezes, perto de uma outra pessoa, não consegue ser a mãe que a gente consegue ser sozinha. Mas teve uma mãe que falou assim, eu, o contrário, perto dos meus pais eu consigo ser. Porque muitas vezes são eles que vão me dar o alimento que eu preciso, a validação que eu preciso. Então, eu tô na minha máscara muitas vezes, né? Sendo aquela mãe perfeita, aquela mãe encantadora que dá conta de tudo, porque eu tô precisando desse alimento. Então, o que tá por trás, né? Eu acho que o interessante é a gente olhar o que tá por trás. E olha o que você está trazendo. Deixa eu fazer um parêntese rápido. Quando eu estou conseguindo ser quem eu quero ser na frente dos meus pais, eu estou conectada com a minha criança ou com os meus pais? Eu continuo a criança da história, conectada com papai e mamãe.
Porque eu tô precisando Quando dessa eu, validação. quando eu tô o adulto da história, aí eu conecto com a criança. Quando eu tô a criança da história, eu tô conectada com papai e mamãe. É E isso aí. assim, para positivo ou para negativo. Alguns como esse para validação, outros para contrariar. Se queria que eu fosse uma mãe assim, eu vou ser o contrário. Enfim, né? Para dar Pronto. limite, né? Fecha Para o fazer parênteses. obedecer, para botar na caixinha. Por exemplo, quanto que a gente não escutou já dos nossos pais, né? Muitos de nós, essa criança quer muito, né? Essa criança pode expressar tudo, pode falar tudo. Vocês estão dando muito espaço, Mole. né? Vocês estão dando muito espaço. Então, o que a gente acessa uma raiva às vezes quando o nosso filho sente. Por que a gente acessa essa raiva? Porque a gente foi tolhido de sentir. É. Então, quando a gente vê que o filho tá triste, que chora muito, que tá sentindo raiva, às vezes a gente dá um grito, para! Esse grito é pra gente. É É um isso. pedido de socorro da nossa criança. Porque como que a gente vê essa criança sentindo tanto, querendo tanto, cheio de sentimento, de voz, se a gente não teve esse espaço? E Então, às esse vezes grito também é pra acontece que gente, né? É isso. Às vezes acontece também que o nosso pai e nossa mãe agora estão no papel de avô e de avó. E aí, ao invés deles cobrarem que a gente coloque limite, é o contrário. Agora eles querem liberar tudo, porque agora eles são vô e vó. E aí entra na gente a contradição. Comigo? Se fosse comigo, aí a gente vira irmão do filho, né? Ah, eu não podia, né? Agora ele pode tudo, né? Agora eu tô tentando educar e você tá aí deseducando. A gente faz birra, né, Isa? Nós adultos fazemos muitas birras, né? E tem uma outra postura também que leva a gente para muita raiva, que é a postura de vítima que a gente falou no começo, né? Quando eu taco um pensamento para mim, um pensamento vitimizado, por exemplo, eu não mereço isso. Pronto. A sua raiva vai vir com certeza. Quando você traz um pensamento, uma crença vitimizada, como se o mundo tivesse contra você, o seu filho está te manipulando, não, eu não mereço isso, eu não fui essa mãe que eu queria, né? Não é essa mãe que eu queria, não é essa maternidade que eu mereço para mim. A partir daí, a sua raiva vai vir como um... Por quê? Porque nesse lugar de vítima, você aprendeu a ser olhada, você aprendeu a ser validada, você aprendeu a ser cuidada. Nós precisamos, na postura de adulto, pegar a rédea da nossa história e acessar a nossa criança ferida e cuidar dela. Porque senão a nossa criança ferida toma o lugar da nossa mãe. Uhum. Se a gente não pega como adultos conscientes, isso que a gente está trazendo, Isa, e consegue acessar essa dor, entender quais são os nossos gatilhos, o que essas cenas nos levam, qual memória da infância essas cenas gatilham. Qual memória da infância essas cenas que os filhos acessam, despertam a nossa raiva? Que cena da infância a gente acessa? Se a gente não tiver esse cuidado como adultos conscientes, a nossa criança vai assumir a nossa maternidade. A gente vai fazer birra, a gente vai disputar com o filho quem precisa de mais atenção. Então ele grita, eu grito. Ele chora, eu choro. É muito pesado isso mesmo, porque a criança ferida, ela tá na gente. E ela assume a rédea da nossa maternidade se a gente não tiver consciência de que buraco a gente tem tampado, o que a gente tem que olhar, né, Isa? E tem uma coisa tão linda dentro disso que você está trazendo, Mari, que às vezes, como a gente foi, né, como a gente teve as asas cortadas, algumas pessoas, né, nos pegaram e nos fizeram voar. Né? Às vezes algum professor, às vezes algum pai, às vezes algum tio, às vezes... Então a gente experimentou voar em alguns momentos, às vezes algum chefe, né? E às vezes no papel de mãe parece que eu tô sempre esperando alguém que me pegue para voar de novo, sabe assim? Ai meu Deus, aí eu fico desesperada então num pediatra, eu grudo naquele pediatra que é ele então que vai me ajudar a voar nesse papel da minha vida, ou naquela especialista que eu acompanho no Instagram, ou naquele livro, ou naquela... e claro que tudo isso pode nos ajudar, né? Mas a verdadeira ajuda é aquela que nos faz tomar consciência das nossas próprias asas, né? E que a gente de verdade vai conseguir de novo tirar as asinhas aqui, ó, de dentro. É isso, né? Para de fato a gente alçar voo, mas um voo próprio, um voo autônomo, um voo adulto, um voo maduro.
né? De tal forma que a gente vai descer quando quiser, vai voltar quando quiser, vai fazer como entende. Então é esse ponto. Senão, se eu não me dou conta das minhas asas, se eu não cuido delas, se eu não uso de novo, se eu não começo a exercitá-las, porque elas estão acomodadas ali há tanto tempo que às vezes eu nem acho que tenho, né? Eu acho que já é um músculo que você não usa atrofia, né? Você precisa de novo de fisioterapia para usar, né? Então, e veja que se eu ficar 2 meses de gesso, eu tenho que fazer fisioterapia para voltar. Às vezes né? Imagina se eu estou há décadas com as minhas asas atrofiadas, né? Eu posso precisar de ajuda. Então, usar esses terapeutas, esses especialistas, esses pediatras, esses médicos, esses livros, esses cursos, esses treinamentos, essas terapias, esses processos. E aqui estou dando a luz para quem está falando, faz o quê, né? Faz algumas coisas dessa, como fisioterapia para as asas. Porque a E gente... não como muleta. Senão eu sou um passarinho com a asa atrofiada andando de muleta. Tava andando, agora tô andando de muleta. Ou de patinete, na melhor das hipóteses. Né? O passarinho de patinete, olha que judiação. Né? Então, é aprender de verdade a voar. Né? A voar. E mesmo que eu voe, eu vou voltar, eu vou ali de novo buscar daquele alimento, daquela fonte de energia, daquilo que me, né, deixa bem para continuar, para alçar voos maiores, para ensinar a voar, né? Porque isso é outro processo, né? Outro processo. Então, é muito lindo quando a gente se permite assim olhar para a maternidade como um portal para dentro da gente mesmo, da nossa história, da nossa de tudo que tem dentro de nós de potência, né? De verdade, que às vezes a gente está vivendo uma vida que não é verdade. Porque essa Às vezes potência... essa raiva toda não é verdadeiramente nossa identidade. Sim, sim, Né? sim. Ou Porque essa ausência completa de raiva também não. Enfim, fala, potência. Essa potência toda é a nossa essência, Isa. E a gente passa a nossa vida achando que somos as máscaras, né? Então a gente não acessa a nossa potência, até que essas máscaras começam a pesar, que a gente não se reconhece. A gente acha que tem coisas por trás, tem dores por trás, a gente está acessando coisas que a gente não tem consciência. Então a gente está muito na máscara e a máscara começa a pesar. Teve gente que perguntou assim, como que eu faço? Né? Vocês conhecem algum curso de criança ferida? Quero aproveitar, Isa, esse momento. Eu trabalho com esse tema, né? Amanhã eu vou fazer uma live às 21 horas no meu perfil para fazer um pré-lançamento de um grupo online para mulheres que eu vou dar, Isa, que chama Resgate da Minha Criança Interior. Que lindo. É justamente para a gente entender qual que é a nossa ferida central, as máscaras que desenvolvemos, quais os desdobramentos, os registros de dor e resgatar a nossa essência. Então vai ser um grupo online que a gente vai ter encontros ao vivo, exercícios por WhatsApp. Vão ser 7 semanas bem profundas para a gente tentar entender o que da gente tem nessa história toda. O que me doeu mais, né? Que desdobramentos que eu estou tendo, quais os registros que essas situações me levam a acessar. Então, amanhã, às 21 horas, quem se interessar, vem no meu perfil. Eu vou fazer esse lançamento desse grupo, porque é um tema tão profundo, Isa. O pessoal tá falando aqui, meu Deus, até escrever, eu só preciso ir para Amanhã Sem Limites. Eu super topo que a gente faça um segundo momento de papo, que é um papo muito profundo. E a gente acha, né, Isa, que a nossa educação ficou lá atrás, né? A gente se engana, né? Porque ela está acoplada aqui na nossa mente. É uma voz interna tão poderosa, né? É uma voz interna tão rígida com a gente, porque o nosso modelo de educação foi de muita obediência, a gente foi tolhido demais, a gente foi criado para atender o outro, para ser bonzinho, para ceder, para ser perfeito, para controlar. E o nosso filho nos escancara que a gente não faz isso. A gente não controla, não é perfeito, não dá conta de um monte de coisa. E isso a gente acessa muita raiva quando ele joga na nossa cara todas essas imperfeições que a gente cresceu achando que era verdade. Exato. Exato. A gente Isso mesmo. Essa criança aí jogando na minha cara tudo que eu tinha de maior verdade na minha vida. É tão louco, né? E eles vêm para isso, né? E quando a gente vive a maternidade, a gente revive a nossa infância. Então, se a gente tiver essa chance,
né, de reviver agora com um olhar maduro, de perceber que aquela camisetinha que a gente vestiu quando era criança e que ficava ótima naquela situação, a gente está vestido até hoje, já cresceu e não serve mais. Se a gente está com a mesma camisetinha que ficava boa lá na infância, que dava certo, né, que nos atendia, a gente está com a mesma camisetinha até hoje, aí dói, aperta, incomoda. A camisetinha da infância que a gente não tira quando fica adulto incomoda. E a máscara, como você falou, né, que a gente tem lá atrás, pesa, né? E o jeito que muitas vezes a vida encontra de nos mostrar esses incômodos e esses pesos são as dores e as doenças. Então, dores e doenças muitas vezes estão sinalizando o nosso distanciamento da nossa essência. Estão sinalizando o distanciamento do caminho que a gente deveria estar trilhando enquanto missão de vida. Dores e doenças são sinalizadores importantes de distanciamento interno, tanto da nossa essência quanto da nossa missão, né? Então, quando não é normal viver com dor, né? A nossa cultura traz pra gente uma normalização das dores e das doenças, de medicação, de tomar remédios assim, toma um remedinho, tá com dor de cabeça aqui, eu tenho um comprimido, né? A pessoa empresta para outro comprimido da bolsa, né? Cuidado, porque assim como às vezes a gente está deixando o filho crescer sem aproveitar toda a chance que tem ali de olhar para si, de reviver a infância, de reescrever mesmo uma história de vida, né? Às vezes a gente também está deixando passar todas as dores e doenças, né? Querendo se livrar delas logo, quando foge, né, o diabo da cruz, mas elas poderiam ser portais de cura. Olha o que eu estou dizendo, a doença e a dor pode ser portal de cura. Sim, com certeza. Né? A raiva então, é o nosso convite do reencontro, né? É muito especial. Do reencontro. Tem uma metáfora linda, que a gente tem 3 minutos para acabar para eu poder salvar a live. Tem uma metáfora linda, que é bem na linha do que você falou, Isa, que eu adoro. A ferida é o machucado, né? A máscara é o band-aid. Então a gente põe a máscara para esconder, para proteger o machucado. Mas chega uma hora que o band-aid incomoda. O que começa a doer é a máscara, que é o band-aid. Então a gente precisa tirar essa máscara, tirar o band-aid e olhar para esse machucado face to face. É um processo que dói, mas traz a liberdade, né? Perfeito. É olhar face to face para a gente curar de verdade. E tem band-aid que abafa e que não deixa curar, né? O abafamento do próprio band-aid, às vezes, não deixa curar a ferida, né? Interessante isso. Protege, mas abafa, mas chega uma hora que incomoda, né? É muito, muito boa a metáfora. Adorei! Gratidão sem limites! Adorei, querida! Que bom, que bom! Olha, a gente ainda tem esse ano uma turma também do Manual da Mãe Sem Limites, Mari, que eu quero deixar aqui o convite para o pessoal. Em breve a gente vai começar a divulgar e, assim, é também um conjunto de ferramentas para a gente conseguir resolver questões com as crianças. A gente olha um pouquinho para a nossa criança interior também e muito para a nossa criança exterior que está aqui, né, gritando pela nossa ação e atenção. Então, fica o convite para todo mundo. Quem puder também se inscrever lá no canal, né? Tem bastante coisa lá. E eu espero vocês também. Gratidão sem limites pela oportunidade, Mari. Adorei. Gratidão, Isa. Adorei que a gente possa fazer mais repetecos, viu? Adorei. Muito bom. Adorei. Foi um papo muito profundo. Um beijo enorme. Convido também vocês para trocarem aí comigo amanhã nessa live aí o pré-lançamento aí do resgate da minha criança interior, esse grupo online. Muito bom. Eu quero, manda para mim também essas informações aí, pode? Eu quero, hein? Quem faz live assim com você pode ganhar o... Você quer? Eu te dou, Isa. Quero. Eu te dou. Eu crio uma a 16ª vaga, porque são 15 vagas. A 16ª é sua, Isa. Eu quero. Tô dentro, então. Fechado. Tá convidadíssima. A vaga é sua. Adorei. Vou te mandar, hein? Eu quero sim. Ixi, só essas coisas a gente, se não quiser, a gente é doida. A vaga é sua, com o maior presente de coração ter você no grupo. Vamos, querida, que bom, que bom. Ó, um beijo enorme, beijo. Isa. Pode Fica deixar com que amanhã Deus, eu te mando, Mari. vou deixar salva, tá? Isso, a gente vai para o YouTube depois para os membros também. Legal. Beijo, Isa. Beijo tchau, grande. gente. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Tchau, obrigada.